Pois é, essa palavra é desequilíbrio, desarmonia, né? Uma palavra que tem uma amplitude grande, mas de repente, eu costumo ver quando as pessoas não se enxergam, elas não se ouvem, elas não se veem, e aí eu projeto uma idealização que eu possa fazer do feminino. Eu acho que mulher tem que ser assim, assim, assado. Eu acho que o homem tem que ser provedor, o homem tem que trazer isso. E aí o que acontece? A gente está vivendo um momento no planeta, já de um bom tempo, de uma certa emancipação do feminino. Só que é um trabalho meio solitário, porque a mulher tanto continua com os seus afazeres como incorporou os afazeres do masculino. E o masculino, por outro lado, se sente um pouco desnecessário. E aí a gente vai caminhando para uma solidão, às vezes nem tão compartilhada assim, mas uma solidão, porque o homem não precisa mais prover porque a mulher provê. A mulher dá conta da casa, né? E o homem vai viver a sua adolescência crônica. Eu acho que isso é uma coisa assim que está acontecendo, que vem acontecendo, que não acontecia há muitos anos atrás, porque estava assim estratificado, né? A mulher dentro de casa, o homem fora de casa. Hoje a mulher está fora de casa e dentro de casa, né? E o homem está muito fora de casa e às vezes dentro também. Agora, é possível que isso caminhe, tudo indica que isso pode caminhar para uma harmonia lá na frente, né? Quando você estica muito uma mola, ela volta, né? De repente a mulher cansa também desse... Olha, eu não sou um homem, entende? E aí começa a resgatar o masculino, não o homem, mas o masculino que ela tem, né? Porque uma coisa é competir com o homem, outra coisa é dar vazão a esse masculino que estava cerceado, né? Porque no homem é fácil ver o feminino cerceado, é muito fácil isso. Não expressar, não sentir, não chorar, não isso, não aquilo. Como é que você vê isso tudo aí? Bom, do desequilíbrio, eu acho que é quando se começa a cumprir papéis sociais externos, culturais ou sociais, tanto o homem quanto a mulher, e não se olha para a subjetividade um do outro, para quem aquela pessoa realmente é, para quem eu sou. Isso não é trocado. Eu acho que esse é o fundamento. Obedecem papéis. De conquistar um papel social, mas a coisa mais importante começa dentro. Então, as coisas de dentro continuam sendo deixadas de lado, de alguma forma, tanto para a mulher quanto para o homem. Mas eu acho que já, apesar disso existir muito fortemente, e isso acaba fazendo com que, em termos de atitude, alguém acabe ficando com uma atitude mais autoritária dentro da relação, mandando, tomando as decisões, ou o homem ou a mulher, e a outra pessoa mais se adaptando e submissa. E isso é um desequilíbrio. Agora, eu acho que isso existe ainda muito forte, mas a gente já começou a caminhar para que haja uma dança. E aí há uma dança dos papéis também, tanto fora de casa quanto dentro de casa. E eu vejo alguns casais vivendo isso. Revezamento. Sim, no qual, sabe, o homem trabalha fora, mas ajuda dentro de casa com os filhos, é completamente diferente do que era no passado. A mulher trabalha e se realiza e tem a sua realização profissional, mas ela também exerce a sua maternidade dentro de casa e, sobretudo, entre os dois. Essa questão da subjetividade, em que um olha, se interessa, como é que você está? O que você anda sentindo, o que você anda desejando e vice-versa, o que está difícil. E, sobretudo, eu acho que o equilíbrio se mostra quando o casal não tem medo do conflito, sabe? Porque quando há um desequilíbrio, não pode mexer, o conflito é uma coisa horrível, porque é muito ameaçador, porque se sabe que tem um monte de coisa guardada dentro. E quando não se tem medo do conflito, a gente tem o conflito, a gente troca e a gente cresce com ele, porque a gente também sabe do valor que um e outro têm na sua vida e tudo mais. Aí eu acho que isso traduz bastante, sabe? Quando vivemos esse processo de equilibrar feminino e masculino, tanto dentro de um homem, de uma mulher, ou, enfim, né, de um casal, né, homossexual, porque todo mundo ocupa mais um lugar feminino ou mais um lugar masculino e tal, mas que está tendo uma dança. E aí eu acho que isso acontece, né? E torna tudo muito mais rico. Eu acho que é sempre bom lembrar que tem
gente que possa estar nos assistindo e falar assim, essa dança acontece com um certo extrato social, né? Sim, Porque um certo extrato cultural, porque em outros estratos, gente, é um pega para capar, é apagar incêndio, é a mulher se virando, não sei o quê. É sim. bom, mas é bom dizer também que, olha, existem outros modelos. Esse que está acontecendo, você está falando que é essa coreografia, essa dinâmica do masculino poder ser yin, do feminino poder ser yang, né? E vice-versa, né? Também Essa acho, mas eu coisa. acho que uma das coisas que o 639, o nosso trabalho, quer é contribuir para que um dia não vamos dizer assim, a consciência Se do ser expanda, humano se né? expanda Se e não expanda. haja extrato social em que você tem que ficar na sobrevivência desesperada e o restante desse homem ou dessa mulher tem que ficar jogado fora. Isso é um processo longo, dificílimo, mas eu acho que essa é a nossa ideia do coração que nos move muito é isso, através da relação de par, da relação pessoal, a gente chegar nessa consciência maior e criar uma sociedade É. mesmo, ajudar a criar, né? Porque isso é tão imenso, uma sociedade que Na transforma isso verdade, num também. diálogo equânime, né? Um diálogo mais Exatamente, equânime. isso. Tem uma coisa que eu acho interessante, é o seguinte, quando um padrão se repete, né? Seja, eu só atraio homens ou mulheres ciumentas, ou pessoas que me traem, ou pessoas que são autoritárias, ou pessoas que são violentas, ou homens inseguros, ou mulheres indefinidas. E quando a pessoa diz assim, às vezes, o homem é tudo igual, a mulher é tudo igual, qual é a legenda que a gente tem para isso? Eu só atraio um perfil de masculino, eu só atraio um perfil de feminino. Quando isso é tão evidente assim, porque eu estou projetando nessas, não importa se é Renato, Mário, Beatriz, Maria, eu estou projetando um assunto meu, uma sombra minha, um tema meu, por exemplo, uma insegurança minha, né? Aí eu vejo os ciúmes nele, eu vejo. Então aí eu acho que fica quase didático. Isso é muito interessante que o outro passa a ser uma tela, o outro passa a ser uma espécie de diagnóstico, né? Quando é um episódio que acontece de um ciúmes e depois essas coisas são, mas quando Naturais. são reincidentes, quando são, não dá para dizer assim, olha, eu sou inseguro porque eu estou vivendo um ciúmes com fulano, né? Não, mas olha só, fulano deu margem para esses ciúmes, deu totalmente margem. Eu acho que não é uma insegurança tua não, você está, né? Outras vezes não, essa insegurança é crônica, esse ciúmes é crônico, vai mudando as pessoas, é isso aí, é a minha sombra que está sendo projetada, entendeu? Só para concluir, que a maravilha do outro na nossa vida é nos devolvendo em que página a gente está em relação a nós mesmos, entendeu? Sim. Né? Puxa, eu nunca mais atraí aquele tipo de relação que eu atraí, eu nunca mais, algum patamar aconteceu. Isso é tão subjetivo quanto objetivo, né? E a relação a outra pessoa traz a objetividade, ó. Você não está mais atraindo alguém que te desrespeite, que te desqualifique, que seja agressivo. Então, algo mudou, né? Algo foi integrado, uma consciência maior. Sim. Agora, a maior parte das vezes, a outra pessoa tem aquele comportamento, tem um traço, e a gente tem dentro da gente algo a ver com isso. Não é que a pessoa não tenha nada a ver com Isso. essa história, como muitas vezes as pessoas falam. Importante. Então a culpa é toda minha. Não se trata disso. Não é culpa, é processo de crescimento. A outra pessoa traz aquele tema mesmo, e agora, às vezes a gente vê aquilo ampliado de um tamanho que nem é. E nem era a intenção daquela pessoa fazer uma coisa. Então, tem todas umas filigranas nesse processo que são importantes, mas esse reconhecimento depende, então, da gente olhar para dentro da gente com humildade e dizer, será que é meu? Já aconteceu na minha vida isso antes? Né? Também é um parâmetro. Vem acontecendo sempre. De que outras formas isso aparece nas outras relações, até que não são de par. Levantar isso esse tudo, currículo afetivo, né? Esse histórico afetivo. A história do amor na sua vida, né? Eu acho que ajuda bastante, com uma profunda, eu acho, sinceridade e humildade, porque nesse processo a gente não tem que estar bancando que eu sou o máximo e eu já estou todo pronto ou toda pronta. Não, estamos caminhando, né? E tem um exercício que eu acho importante, né? Fulano é autoritário. Mexe nessa frase. Tenta falar assim, eu sou autoritário ou autoritária. Como é que bate? Fulano me trai. Mexe nessa frase. Eu me traio. Como é que bate isso?
entende? Claro. E essa coisa do espelho que a gente sempre fala, o mecanismo projetivo, Claro. porque aí É eu acho revelador. e a revolução se encontra aí, quando a gente pega essa situação e vem pra gente, porque senão, né, é o outro que tem que mudar, o mundo que tem que mudar. Ou então a gente já sei que o outro me mostra o que eu sou, já sei. Não, tem que e aí viver o processo de transformar, isso, né? de transformar isso. As 7 chaves do Aparece processo, aí, né, do né? processo da pedagogia dos afetos. Isso. Tem uma dinâmica curiosa que aquilo que eu mais quero é aquilo que eu torço para que não aconteça. Porque será que eu dou conta? É tão legal quando a gente tem uma esperança e sabe que não vai rolar, isso é interessante, porque quando rola, a gente pensa, e agora, o que eu faço com isso? Muitas pessoas lidam com um aplicativo de relacionamento dessa maneira, né? O homem não quer nada, não sei o quê. Ué, por que você continua, não é? De repente, né, pode acontecer alguma coisa. Então, tem certas crenças que protegem a pessoa protegem entre aspas, né, de uma frustração. Eu sabia que não ia aparecer. Se você sabia, você tinha que ter saído. Havia alguma esperança disso acontecer. Então, eu quero, mas quais são as consequências? E vamos que surge uma pessoa do outro lado, entendeu? Às vezes é o medo, né, da potência que aquela situação, você de encontrar alguém tem, porque aí você vai ter que lidar com a continuidade da construção daquela relação e aí dá o maior medo de perder. E aí a pessoa fica nessa ambivalência, isso é uma ambivalência, quero, mas não quero, na verdade, né? O que atrapalha energeticamente até a chegada de alguém, né? Porque é uma energia toda conturbada que a pessoa está colocando ali. Mas também eu acho que tem isso. Muitas vezes eu acho que nós estamos ainda num processo de desenvolvimento e de mudança, e aí a pessoa ela é contaminada com essas crenças que nem são dela, ela absorveu aquilo, é da família, ela foi criada assim, ela ouviu a mãe falar isso, aí a mãe e o pai tinham um casamento horrível. Então, se a pessoa nota esta ambivalência, isso é um chamado da própria alma dela, o mal-estar é sempre um chamado, né? Porque isso gera um mal-estar, né? Esse quero ou não quero. Esse medo, então, de não conseguir ou de conseguir o que eu vou fazer, para a pessoa se debruçar nela e procurar sozinha ou com ela mesma ou ajuda a observar do que ela está com medo, né? Para ela poder lidar, elaborar esse medo e se libertar disso. Porque risco a gente vai correr em tudo nessa vida. E a experiência amorosa envolve muito risco, né? Mas também muita disponibilidade de realmente poder viver, sem ter medo. A gente sofre, mas a gente não morre, a gente se levanta se a gente estiver apropriado da gente. Então, mas esse é um ponto central, porque quando pergunta assim, do que você tem medo, né? A resposta, no fundo, para mim, seria o seguinte: eu tenho medo de ser invadido, de eu poder me perder na relação, de eu poder abrir mão dos meus projetos em função do outro, de eu poder... Ou seja, aí tem um cerne que existe uma coisa chamada sujeito de si e outra chamada objeto do outro. Quando a gente pensa que, basicamente, o planeta é feito de objetos do outro, a gente tem que estar em pânico com essa história de relação. Pânico, porque um objeto que vai se relacionar com outro objeto, gente, onde é que eu ponho a mão? O que eu faço? O que eu devo esperar? O que o outro espera de mim? Como é que eu devo fazer? É muito complicado. Como é que é educar um filho? Não. Você é sujeito de você por causa de um processo de autoconhecimento. Não, deixa eu chegar, que bom. A coisa fluiu bem. Não fluiu bem, a gente terminou, soube terminar, estou pronta para outra situação. Eu tenho um autoconhecimento suficiente para dizer assim, eu sou sujeito do meu território, eu sou sujeito do meu caminho. A maioria é objeto do mundo, objeto do outro. Então tem que estar inseguro, tem que estar com medo de ser dragado, medo de ser precarizado, medo de ser desrespeitado. Eu acho que o grande medo é de sofrer. Porque eu não vou saber lidar com este sofrimento e eu fico com uma sensação de aniquilamento. Isso. Que começa com a própria pessoa. Peraí, eu ia chegar lá. Né? A pessoa, se for abandonada, se não der certo, é como se eu vivesse um aniquilamento emocional. Isso não é verdade. Claro que dói, mas doer é uma coisa. E esse sofrimento dilacerador é outro, porque a gente pode transformar isso se tivermos apropriados de nós mesmos. A gente está com a outra pessoa, constrói um caminho com ela, mas se não tiver amor,
Tem a Frida Kahlo que fala, não te demores onde não há amor, alguma coisa assim. Nossa, eu me despeço e vai doer um tempo, eu vivo o meu luto e eu me reconstruo e aprendi coisas com aquela pessoa também. Então isso muda tudo. Quer dizer, o 639 quer trazer esse olhar que, de qualquer maneira, né, as relações podem, se a gente tiver essa disponibilidade, nos ajudar a gente a crescer, por isso a gente não precisa ter medo de se relacionar, e sim se preparar para. E o melhor preparo é a gente se conhecer. Muito, muito. E é uma aventura, porque a gente tem sempre coisas para descobrir sobre nós, né? Acho que é isso.